Sejam muito bem-vindos, pessoal aí da Sparta Academy. Nós estamos iniciando uma nova aula agora e a aula de hoje, o tema da aula de hoje é níveis de força. Nós entramos no módulo 11, onde nós estamos explicando os conceitos para você levar para dentro do treinamento, dentro da sala de musculação, no treinamento na prática. Então, entender essas aulas aqui do módulo 11 faz toda a diferença para você aplicar todo o conceito do treinamento de alta intensidade na prática de fato, tá? Na nossa aula anterior, eu espero que vocês tenham compreendido sobre as questões da submáxima, falha e falha total. Se você não entendeu, assista novamente aquela aula, porque entender o que é submáxima, tá? A forma que você deve usar nas séries ali do seu exercício para aquecer a musculatura, para recrutar a unidade motora, para preparar sua musculatura para receber mais cargas mais pesadas e cargas de trabalho, que são as cargas de falha ou falha total, faz toda a diferença. Se você entender o conceito de submáxima, você recruta unidade motora, contrai mais fibras musculares, prepara a musculatura, prepara a articulação para evitar lesões. Então é muito importante entender o conceito da submáxima. Aí nós falamos naquela aula sobre a submáxima leve, a submáxima pesada. Eu expliquei também o conceito de falha, a questão da falha muscular, que você tem que atrelar a intensidade de carga, ou a de esforço, ou ambas, tá? E aí tudo depende da série que você vai implementar. Tem a falha longa, com repetições mais altas, quando a gente usa em grupos musculares que tem muitas fibras musculares resistentes, como coxas, as costas também pode receber uma falha longa, e também a falha curta, onde a gente atrela a maior intensidade de carga para realizar a série do exercício. E aí, essa questão da falha curta para recrutar o máximo das fibras musculares mais hipertróficas, né? Que são as fibras musculares de força, que são as tipo 2B. Então, é muito importante você assistir às aulas anteriores, entender todo o conceito, tá? E aí, agora, nessa aula de hoje, nós vamos ver os níveis de força, porque nós temos 3 níveis de força na nossa musculatura. E essas questões é de extrema importância de compreensão para você entender para aplicar dentro do treinamento na prática, porque você quer resultado. E se você entender todo esse conceito, você vai ter uma noção e uma visão melhor do seu treinamento. Certo, pessoal? Então vamos aí, ó, deixa eu só trocar a tela aqui para mostrar o slide para vocês, né? Só ajeitar a câmera. Não sei por que está travando essa câmera aqui quando eu mudo de tela. Mas vamos lá, aí voltou. Eu tentei mexer nas configurações, mas não deu certo. Então, olha só, nós estamos no nosso módulo 11. Esse nosso módulo 11, nós estamos falando dos conceitos que você deve compreender para aplicar dentro da sala de musculação no treinamento na realidade, tá? E a nossa aula de hoje é sobre níveis de força. E nós temos 3 níveis de força, que é o nível é a força concêntrica, a força isométrica e a força negativa, tá? Então, a musculatura tem esses 3 níveis de força. Vamos explicar cada um desses níveis de força, que é a força concêntrica, a força isométrica e a força negativa. O primeiro nível de força que nós temos, e é a mais fraca, que é a força primária, é a nossa força concêntrica. Ela é a mais fraca que nós temos. O que isso significa dentro do treinamento, na prática mesmo, na hora que você for aplicar? A fase concêntrica do exercício é quando você vai fazer a contração da musculatura. Então imagina você lá na rosca direta, você fazer a flexão do braço, chegando até o pico de contração aqui em cima. Sair lá do ponto zero, lá do ponto onde a musculatura está alongada, e fazer força para contrair a musculatura é o nosso nível mais fraco. Outro exemplo, vamos supor no supino, você está deitado no supino, pega a barra próxima ao peito, onde a musculatura está mais alongada, e você sobe a barra até a contração muscular do peitoral. Então, isso é a força concêntrica, fazer a contração da musculatura. Quando você está na cadeira extensora para treinar a perna, você vai esticar o joelho, né? Você vai lá e estica o joelho, você está contraindo o quadríceps. Essa é a nossa força de contração, tá? Então, realizar a contração muscular é a nossa força primária e é a nossa força mais fraca da musculatura. E isso, o que que isso significa? O que que isso representa? Você só consegue fazer a contração muscular, realizar uma repetição na contração muscular com uma determinada carga, tá? E é a nossa mais fraca.
Então imagina lá que você está com é, um exemplo, qualquer exercício, um exercício lá de rosca direta, você está com 20 quilos cada lado. Você consegue realizar uma repetição máxima apenas com aqueles 20 quilos cada lado, tá? Você poderia tentar fazer a segunda repetição, se esforçar para fazer a segunda repetição, mas você não conseguiria realizar uma outra repetição com esses 20 quilos cada lado. Se você colocar 21 quilos cada lado, como 20 quilos cada lado já era a sua repetição máxima, a única repetição máxima, se você colocar 1 quilo a cada lado a mais nesse exercício, você não conseguiria mover o peso, tá? Então você imagina você realizando o exercício e aí você não conseguiria, se esforçaria ao máximo para realizar a repetição máxima ali com 21 quilos cada lado, mas não seria possível realizá-la. Isso significa que apenas 20 quilos cada lado é o que faria você realizar uma única repetição. Essa fase da contração é a nossa mais fraca, é a nossa primária. Então, toda vez que você está realizando o exercício, aí você vai para o treinamento. Você vai fazer um exercício lá de cerca de 8, 12 repetições, qualquer exercício que for. Você vai ajustar uma carga para realizar 8 a 12 repetições. E nisso você vai fazendo as contrações musculares. Contrai a musculatura e faz a fase negativa. Contrai a musculatura, faz a fase negativa. Toda vez a fase que vai chegar à fadiga mais rápido, tá? O nível de força que vai estressar mais rápido, fadigar mais rápido ou chegar à falha muscular momentânea mais rápido, é essa fase mais fraca, que é a fase concêntrica, tá? Isso não significa que você usou toda a sua capacidade das contrações musculares ou dos níveis de força da musculatura. Porque aí, depois, como a contração muscular é a nossa fase primária, ela é a mais fraca, ainda nós temos mais dois níveis de força. Entender isso faz toda a diferença. Depois nós temos o nosso nível de força isométrica. Essa força isométrica é a nossa força secundária e é o nosso segundo nível de força. Então vamos supor assim que você está realizando as contrações musculares, tá? E aí você fez lá 8, se esforçou na 9, e aí na 10ª você tentou ao máximo realizar o exercício, como no exemplo que nós estamos dando aqui na rosca direta, você se esforça para levantar a barra, mas não é mais possível. Você tenta fazer a contração muscular, mas você chegou à falha muscular momentânea. Lembrando, esse é o ponto mais importante para se estimular a força e hipertrofia muscular. Só que isso não significa que exauriu ou acabou com todos os seus níveis de força, tá? Se você tivesse a ajuda de um parceiro, conseguisse, ou por uma técnica de roubo, ou a ajuda de um parceiro, chegar até o pico de contração na fase mais contraída da musculatura, a fase de contração e a fase mais contraída da musculatura é na onde ela está mais encurtada, aonde a contração muscular, a quitina e miosina estão atracadas e está na fase mais encurtada. Ali, nesse ponto, né, na cadeira extensora, com o quadríceps bem contraído, né, e parado, isso se chama isometria. A isometria é onde você está com a musculatura parada, tá? Fase isométrica, a contração muscular. No ponto mais encurtada dela é o pico de contração. E aí, ali, nesse pico de contração, você conseguiria manter a carga por alguns segundos. Então, olha só, no exemplo que eu estou dando aqui para vocês, se você chegou até a falha muscular lá no seu exercício de rosca direta, se um parceiro de treino te auxiliasse a chegar no pico de contração, provavelmente você iria conseguir segurar aquela carga por alguns segundos, mesmo depois de ter falhado a fase concêntrica. Isso se dá por quê? Porque a nossa fase isométrica é o segundo nível de força. Nós somos mais fortes num exercício parado, em contração muscular, segurando o peso, do que para realizar o movimento, tá? Para fazer o movimento, para fazer a carga andar, para ir fazendo a musculatura ir sendo contraída. Outro modelo que eu posso dar de exemplo aqui para vocês, naquela repetição máxima. Supondo que na rosca direta você consiga somente realizar a contração muscular de uma repetição máxima com 20 quilos cada lado, provavelmente se a gente colocasse 23 quilos cada lado e subisse a barra para você segurar no pico de contração e falasse segura, provavelmente você iria segurar aquela
aquele peso por cerca de 10 segundos ali, que é a fase isométrica, sem ele mover. Depois disso, a musculatura ia ser fadigada, você iria entrar em exaustão e o peso começaria a abaixar. Esse é o nosso segundo nível de força. Então, olha só, no primeiro exemplo, você só conseguiria realizar uma repetição com 20 quilos cada lado. Colocando 21 quilos cada lado, não seria mais capaz de realizar outra contração. Só que, se subir para 23, 24 quilos e colocar você no pico de contração máxima, e falar para você, segura, que é a fase isométrica, a fase estática, você conseguiria segurar. E isso se dá em pontos diferentes também. Ou seja, se você segurar aqui por alguns segundos, na hora que você for conseguir ir descendo e falar, vai, para, segura o peso. E na hora que você tiver em cerca de 90 graus ali do cotovelo, você consegue segurar um pouco mais também. Então isso vai depender das angulações do exercício também, das fases de angulação do exercício, do movimento. E aí você consegue travar o peso por alguns segundos. Então, essa fase isométrica é a paralisação do peso, é a fase estática. Então, você consegue parar o peso, tá? Por alguns segundos. Esse é o nosso segundo nível de força. Mas ele também não é o nosso nível de força mais alto. Nós temos um nível acima ainda dessa força isométrica. E outro detalhe, esses níveis de forças podem ser fadigados no treinamento. Isso nós vamos ver nas nossas próximas aulas, que são as fases da aplicação prática mesmo dos sistemas de treino. Então, tem sistemas de treino que é para fadigar a contração muscular, e nós vamos perceber que tem sistemas de treino que é para colocar maior intensidade e fadigar a fase isométrica. Né? O pico de contração, você chegar no pico de contração, significa que é para você depois que você chegou na fase, falhou a fase concêntrica, que é a fase mais fraca, aí você tem um auxílio de um parceiro de treino, ou alguma técnica de roubo, ou alguma máquina específica que é para te auxiliar a chegar até o pico de contração máxima, e aí você consegue fazer isometria, para contrair essa a musculatura no ponto mais encurtado por alguns segundos. E nós temos também sistemas de treino para fadigar a falha total, que é para elevar o nível do treinamento, fazendo até o nosso terceiro nível de força, que é a força negativa, chegar à exaustão, chegar até a falha total da musculatura. Né? Então, existem sistemas de treino que são contrações estáticas para fadigar a fase isométrica em todos os ângulos do exercício, e tem também os sistemas de treino de falha total, de negativas forçadas, que tudo isso é para chegar ao nosso terceiro nível de força, que é o ponto mais forte da nossa musculatura. É o nosso terceiro nível de força e ele é realmente o mais forte, que é a fase negativa. Esse é o nível de força mais alto que nós temos. Então, depois de você executar o seu treinamento, e aí você chegou até a falha muscular momentânea, e você chegou até a falha isométrica, não significa que você usou toda a sua capacidade de energia, porque aí nós temos o nosso terceiro nível de força, que é a fase negativa, a força negativa. Então, no exemplo que eu estou dando aqui para vocês, imagine que vocês estão fazendo a rosca direta, tá? Com os 20 quilos. Se você só é capaz de fazer uma série, uma repetição máxima com os 20 quilos, se eu colocasse 23 quilos, você não conseguiria mover o peso, não conseguiria fazer a fase concêntrica de forma correta do exercício. Somente segurar a isometria por alguns segundos com essa carga. Agora, imaginamos que eu coloque lá cerca de 28 quilos, 27, 28 quilos. Como você só tolera 23 quilos para fazer a fase isométrica, se eu colocar 28 quilos, você não vai conseguir ficar com o peso segurando ali por muito tempo. Ou praticamente nem vai segurar nenhum segundo. Só que se eu coloco no pico de contração máxima, onde você está com a musculatura mais encurtada, e falo para você, segura, agora com esse nível de força mais forte, que é a fase negativa, provavelmente você não vai conseguir segurar. Mas o peso vai descer de forma lenta, você vai amortecer a queda, vai fazer de forma negativa do exercício de forma bem controlada, tá? Estabilizada. Não é aquele momento que você pega a musculatura e você contrai ela no pico de contração, solta o peso e o peso cai de uma vez. Quando o peso cai de uma vez, faz a fase negativa muito rápido, significa que você chegou à falha total, deu exaustão máxima na musculatura. Você não era capaz nem de contrair,
nem de segurar de forma estática, né, parar na isometria, e também nem de segurar de forma correta e fazer de forma controlada a fase negativa. Isso se deu a falha total. Agora, se você consegue controlar a fase negativa, isso significa que você está controlando esse seu terceiro nível de força. E é tolerável uma carga maior, bem maior até do que a fase de contração, que é o nosso primeiro nível de força. Então, se você está executando uma série de um exercício, e lá, qualquer exercício que for, fazendo as contrações musculares, na hora que você chega à falha muscular momentânea, não significa que você usou toda a sua capacidade de energia, todos os seus níveis de força. E aí você tendo o auxílio de um parceiro de treino ou de um treinador, você chega até o pico de contração. Ali você pode fazer até algumas fases isométricas para contrair a musculatura, descer de forma lenta. E aí depois ele vai te auxiliar a subir a carga, você ainda tem um controle para fazer a fase negativa. Então, se você está realizando o exercício, chegou à falha muscular momentânea, com o auxílio de um parceiro de treino, daria para você fazer algumas repetições a mais para segurar de forma controlada a fase negativa e com isso você conseguiria fazer algumas repetições a mais para chegar à falha total. E isso só é possível de ser feito porque você é mais forte na fase negativa. Compreenderam? E essa é o nosso terceiro nível de força e o nível de força mais alto que temos. Então, para a nossa compreensão aqui, para você entender e levar isso dentro da sala de musculação, no treinamento na prática, você tem que entender que você tem três níveis de força. A força mais fraca, que é a primária, que é da contração, nossa força primária, contração muscular. Você tem a força, o nível de força de isometria, que vai atrelar as contrações estáticas, é onde você consegue parar o movimento em alguma angulação e segurar ali por alguns segundos. E nós temos o nosso terceiro nível de força, que é a fase negativa. Quando você realiza a falha muscular momentânea, você fadigou o seu primeiro nível de força. Agora, quando você realiza a falha total da musculatura, é que você realmente falhou em todas as angulações e também na fase negativa. Você não conseguiria segurar e controlar o peso em nenhuma dessas fases. E aí a fase negativa iria acontecer de uma forma muito rápida, sem controle nenhum. E assim você fadigou ao extremo toda a sua musculatura. Nas nossas próximas aulas, nós iremos ver as aplicações dos sistemas de treino. E aí você vai compreender que os sistemas de treino, eles são somente para intensificar e dificultar todos esses níveis de força, auxiliando você a usar o máximo das suas contrações musculares, auxiliando você a fadigar as fases isométricas e também existem sistemas de treino que são para fadigar totalmente a sua musculatura, chegando à nossa falha total. Só que olha só, detalhe, o nosso terceiro nível de força, que é a força negativa, ela é a mais desgastante, tá? Se ela é a mais desgastante, provavelmente ela vai necessitar de maior tempo de recuperação e ela é o que causa maior dano na musculatura. Então, realizar a fase negativa, né? Fadigar o nível de força negativo sempre não é tão vantajoso, porque você vai drenar muito dos seus sistemas energéticos, vai necessitar de tempos maiores de recuperação, isso vai mexer na sua frequência. Então, existem momentos específicos que é interessante colocar essa parte aí da falha total, né? Para favorecer a fase negativa do exercício. É claro que em todos os exercícios e todas as séries, você deve controlar de forma mais lenta e fazer bem controlado a fase negativa do exercício, porque é onde causa maior dano, onde dá o maior estímulos ali, as microlesões musculares, tá? Então você deve sempre controlar a fase negativa. Mas olha só, você deve sempre controlar a fase negativa na realização dos seus exercícios e séries. Mas não significa que você deve exaurir ao máximo a fase negativa sempre em seus treinos, porque ele é o ponto mais forte e o mais desgastante que temos. Quando você chega sempre à falha total da musculatura e você não tiver uma boa recuperação, uma boa alimentação, rapidamente você pode entrar em overtraining, tá? Todo o seu treino pode ser, desde que você esteja com condicionamento, pode ser fadigado a primeira fase, a fase primária, a falha muscular momentânea, mas nem sempre a fase negativa. Correto, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí. Nós vamos ver a aplicação dos sistemas de treino, e aí vocês vão ver na prática como que isso daí funciona.
E aí, entendendo todas essas questões aí das fases submáxima, submáxima leve, submáxima pesada, a falha longa, a falha curta e a falha total da musculatura, faz você compreender melhor o treinamento. E agora, sabendo que você tem esses três níveis de força, que o seu mais fraco é a contração, o seu segundo mais forte é a forma estática, a isometria, e o seu terceiro nível de força é a fase negativa, você consegue ter uma noção também melhor de controlar o peso dos seus exercícios. Então, se você fosse fazer somente 10 repetições em um determinado exercício, você sabe que você tolera uma carga. Agora, se você fosse fazer, ó, vou treinar, vou fazer essa série somente de fases negativas, você sabe que você tolera aquela carga, então aí você tem uma compreensão que daria para aumentar um pouco mais a carga e ter auxílio de um parceiro para fazer somente as fases negativas, chegando até a falha total. Isso é importante compreender, que aí na hora que você vai aplicando isso na prática e vai vivenciando isso na prática, você vai tendo uma noção melhor, certo? Então, nós nos vemos na nossa próxima aula. Vamos ver como é que funciona o treinamento, né? A aplicação de sistemas de treino na prática para compreender melhor esses níveis de força e essas fases de falha e falha total da musculatura. Beleza? Um abraço a todos aí e fiquem com Deus.